Olá, você está no canal Direito Administrativo On Demand, um canal com aulas de direito administrativo sob demanda para você que está estudando para concurso público e quer ter flexibilidade para se preparar onde, como e quando você quiser. Eu sou o professor Gustavo Souza e esta é a aula de número 5 do canal, onde nós vamos falar da relação do direito administrativo com os outros ramos do direito. E eu começo dizendo que, embora o direito administrativo seja um ramo autônomo do direito, ou seja, um ramo que possui um objeto próprio de estudo, como nós vimos na aula de número 3, se você não assistiu essa aula, é só procurá-la aqui no canal. Embora seja autônomo, ele guarda pontos de conexão, pontos de interseção e ligação entre outros ramos do direito, como eu vou te mostrar a partir deste momento. Primeiramente, em relação ao direito constitucional, o direito administrativo tem uma relação profunda. Basta dizer que a Constituição tem todo um capítulo dedicado à administração pública. É o capítulo 7 do título 3 da Constituição. Neste capítulo, a Constituição traz uma série de institutos do direito administrativo, como, por exemplo, os princípios gerais da administração pública no artigo 37, fala também sobre a prestação de serviços públicos, sobre regime jurídico de servidores públicos, sobre desapropriação, organização administrativa, política urbana, dentre outros, todos institutos estudados pelo direito administrativo. Portanto, uma relação profunda entre o direito administrativo e o direito constitucional. Em relação ao direito civil, o direito administrativo tem uma relação histórica, porque foi do direito civil que se originaram institutos como, por exemplo, os atos e contratos administrativos, as pessoas jurídicas de direito público, o regime jurídico de bens públicos, dentre vários outros institutos, eles tiveram origem no direito civil. Em relação agora ao direito processual civil, o direito administrativo guarda relação quando a gente fala de processo administrativo. O processo administrativo ele tem a mesma base principiológica do processo civil. Por esse motivo, seus ritos sofrem influência do processo civil. Outro ponto de conexão do direito processual civil com o direito administrativo é a previsão no Código de Processo Civil do procedimento quando você tem em um dos polos do processo a fazenda pública. Em relação ao direito penal, o Código Penal ele tipifica os crimes contra a administração pública. Há relação também entre os dois direitos quando se fala em perda de cargo público em decorrência de condenação criminal. Em relação ao direito processual penal, o Código de Processo Penal ele traz a previsão do procedimento para apuração e julgamento de crimes realizados contra a administração pública. Daí a relação entre esse direito e o direito administrativo. Em relação ao direito do trabalho, a relação entre os empregados públicos e a administração ela é regida pela CLT, pela consolidação das leis do trabalho, assim como ocorre no caso dos empregados privados. Além disso, vários direitos que estão estabelecidos na CLT foram estendidos aos servidores públicos, como, por exemplo, o salário mínimo, o 13º salário, as regras quanto à jornada de trabalho, as regras do serviço extraordinário, também conhecido como hora extra, as licenças e vários outros direitos. Em relação ao direito tributário, essa relação reside no fato de que o direito tributário é uma especialização do direito administrativo, porque a cobrança de tributos constitui uma manifestação de uma função administrativa. Por esse motivo, aproveita a mesma base principiológica do direito administrativo. Além disso, o fisco ele integra a administração pública. O lançamento tributário constitui nada mais do que um procedimento administrativo e, por fim, a remuneração de serviços públicos se dá por meio da cobrança de taxas, que é uma espécie de tributo. Daí, então, portanto, uma íntima relação entre o direito tributário e o direito administrativo. Em relação ao direito financeiro, esse é o direito que estuda as receitas e despesas públicas. Além disso, os órgãos que gerem as receitas e despesas públicas são órgãos que integram a administração pública, portanto, são órgãos que se sujeitam às normas e princípios do direito administrativo. Portanto, está aí a relação entre esses dois direitos. Quanto ao direito econômico, ele também é um sub-ramo do direito administrativo, porque é um direito que traz as regras de regulação estatal da economia. Em outras palavras, esse direito traz as formas legais de intervenção do Estado
no mercado. E como a gente viu na aula de número 4, essa intervenção é uma manifestação do poder de polícia, que é uma das atividades precípuas da administração pública. E quando a gente fala sobre a intervenção do Estado no mercado, na economia, a gente não pode esquecer do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD é uma autarquia com a função de punir e prevenir infrações à ordem econômica. E para isso ela utiliza-se das regras do processo administrativo. Portanto, está aí a relação entre esses dois direitos, direito econômico e direito administrativo. O direito urbanístico, por sua vez, também é um sub-ramo do direito administrativo. O direito urbanístico constitui a disciplina normativa de implementação de política urbana. Portanto, a ele aplicam-se as normas e princípios do direito administrativo. Com relação ao direito ambiental, esse direito utiliza de institutos do direito administrativo com o objetivo de promover a proteção ao meio ambiente. Dentre esses institutos, o direito ambiental utiliza de limitações administrativas, sanções administrativas, poder de polícia, poder normativo, processo administrativo, dentre outros. Em relação ao direito empresarial, embora ele seja ramo do direito privado, também guarda relação com o direito administrativo, porque a forma de organização e o regime falimentar das empresas públicas e das sociedades de economia mista são reguladas pelo direito empresarial. E, finalmente, em relação ao direito internacional público, a relação com o direito administrativo reside no fato de que alguns tratados e convenções internacionais influenciam diretamente no direito administrativo interno, vinculando órgãos e agentes públicos. Muito bem, concluímos então a parte teórica da aula. Passemos agora à resolução comentada de questões de concurso público. E a primeira questão que eu trouxe é da banca CESP. Caiu em uma prova da Caixa Econômica Federal para o cargo de arquiteto. E a questão pedia para você julgar o seguinte item: o direito administrativo é um ramo do direito público e sofre forte influência do direito constitucional. Certo ou errado? E a resposta, claro, é certo. Primeiramente, o direito administrativo é um ramo do direito público, você já sabe disso. E, em segundo lugar, o direito administrativo e o direito constitucional guardam uma íntima relação, sofrendo o direito administrativo uma forte influência do constitucional. Por isso, certa questão. Mais uma questão agora da banca ACAF. Caiu para a prova da Polícia Civil de Santa Catarina, uma prova para o cargo de escrivão. Trata-se de uma questão adaptada, porque essa questão era uma questão de múltipla escolha, e esse item que eu coloquei para você julgar se é certo ou errado, trata-se apenas de um dos itens da questão, que no caso era a única que tratava do tema que a gente estudou nesta aula. E o item dizia o seguinte: o direito administrativo possui estreita ligação com o direito constitucional, podendo-se dizer que aquele é o lado dinâmico deste, certo ou errado? Bem, conforme o gabarito oficial dessa prova, esse item foi considerado correto. A primeira parte a gente já sabe que o direito administrativo possui uma estreita ligação, uma estreita relação com o direito constitucional, e agora você também está vendo que podemos dizer que o direito administrativo é o lado dinâmico do direito constitucional. Por quê? Bem, você pode entender da seguinte forma, que o direito administrativo trata de uma série de atividades de ordem administrativa. A atividade lembra movimento, portanto, essa relação de dinamismo, ou seja, o direito administrativo implementa processos, atividades cujos princípios estão estabelecidos na Constituição. Por isso, o item está correto. A próxima questão é da banca IBFC. Caiu em uma prova para este órgão aí, SEAB, que é a Secretaria de Administração do Estado da Bahia, uma prova para o cargo de técnico de registro de comércio. E a questão pedia o seguinte: assinale a alternativa correta sobre um elemento que figura na relação do direito administrativo com o direito processual civil e penal de forma a aproximá-los. E as opções da questão eram as seguintes: letra A, a supremacia do interesse privado. Letra B, a licitude dos atos não proibidos por lei. Letra C, a necessidade de provocação da via judicial. Letra D, a garantia da ampla defesa. E letra E, a existência de um julgador com poderes de decisão definitiva. E aí, qual a resposta correta dessa questão?
E a resposta correta é a letra D, a garantia da ampla defesa. Conforme o gabarito oficial dessa prova, esse é o elemento que aproxima o direito administrativo do direito processual civil e penal. E vamos ver por que os outros itens estavam incorretos. A letra A dizia a supremacia do interesse privado está errado. Nós estamos tratando de ramos do direito público, portanto, a supremacia é do direito público, não privado. Portanto, é errada a letra A. A letra B dizia a licitude dos atos não proibidos por lei. Na verdade, quando você trata de direito público, é o contrário. Somente são lícitos os atos que são permitidos pela lei, não os atos que não são proibidos. Portanto, o item está errado. A letra C dizia a necessidade de provocação da via judicial e não, porque no processo administrativo a administração pode agir de ofício, não somente por provocação. E finalmente a letra E, que dizia a existência de um julgador com poderes de decisão definitiva, também não, porque o processo administrativo ele pode ser sujeito à apreciação do poder judiciário, portanto não tem a característica de definitividade. Por isso a letra D era a única resposta correta desta questão. A próxima questão é da FUMAR, que caiu para a Polícia Civil de Minas Gerais, uma prova para o cargo de delegado de polícia. E a questão pediu o seguinte: em relação à interação do direito administrativo com os demais ramos do direito, analise as afirmativas a seguir. E as afirmativas eram: 1. O direito administrativo é que dá mobilidade ao direito constitucional. 2. O direito administrativo tem vínculo com o direito processual civil e penal. 3. As normas de arrecadação de tributos podem ser tidas como de direito administrativo. E 4. A teoria civilista dos atos e negócios jurídicos tem aplicação supletiva aos atos e contratos administrativos. Após essas afirmativas, seguiam os itens da questão para você selecionar qual era o correto. Letra A, apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Letra B, apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas. Letra C, apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. E letra D, as afirmativas 1, 2, 3, 4 estão corretas. E aí, qual a resposta correta desta questão? Bem, para responder, a gente precisa então voltar as afirmativas da questão e analisá-las uma a uma. Primeiramente, a afirmativa 1, que dizia: o direito administrativo é que dá mobilidade ao direito constitucional. A gente viu isso lá na primeira questão desta aula, que dizia que o direito administrativo era o lado dinâmico do direito constitucional. A gente viu que a afirmação estava correta e o porquê ela estava correta. E aqui está dito de outra forma, está dizendo que o direito administrativo dá mobilidade, ou seja, dá dinamicidade ao direito constitucional. Portanto, afirmação 1 correta. Vamos lá para 2. A 2 dizia: o direito administrativo tem vínculo com o direito processual civil e penal. Sim, a gente viu isso durante a aula. Vimos que o processo administrativo tem a mesma base principiológica do processo civil e que o Código de Processo Penal ele prevê o procedimento de apuração e julgamento dos crimes contra a administração pública. Portanto, há relação sim entre esses ramos do direito e a afirmativa 2 também está correta. Agora a 3 dizia o seguinte: as normas de arrecadação de tributos podem ser tidas como de direito administrativo, também está correto, porque a gente viu que o direito tributário, que regula a arrecadação dos tributos, é um sub-ramo do direito administrativo, portanto as normas de um se aplicam ao outro. Por isso o item 3 está correto. E finalmente o item 4: a teoria civilista dos atos e negócios jurídicos tem aplicação supletiva aos atos e contratos administrativos. Correto também. A gente viu na aula que os atos e contratos administrativos têm origem no direito civil. Por isso a relação entre os dois, direito administrativo e direito civil. Portanto, você está vendo aí que todas as afirmações da questão estavam corretas e por isso a resposta correta era a letra D, que dizia que as afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas e de fato estão. Muito bem, com essa questão nós chegamos ao final de mais uma aula do canal Direito Administrativo On Demand. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, clique aí no legalzinho que está aí embaixo do vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma videoaula. E se você já se inscreveu, não esqueça de clicar no sininho para sempre ser notificado quando eu publicar uma nova aula aqui no canal. Agradeço por ter assistido essa aula, um grande abraço e até a próxima!